Menino negro de 8 anos surpreende juiz com seu conhecimento jurídico, chocando todo o júri. O silêncio no tribunal do Brooklyn foi quebrado quando Marcus Johnson, de apenas 8 anos, se levantou da cadeira e pediu permissão para falar. O menino segurava uma pasta improvisada cheia de papéis e observa seus olhos determinados contrastando com sua pequena estatura diante do imponente tribunal. Meritíssimo, eu gostaria de fazer uma declaração em defesa da minha avó, disse o menino com uma voz firme que ecoou pela sala silenciosa. O juiz William Carter parou de escrever e olhou por cima dos óculos. Em seus 30 anos de carreira, ele nunca havia testemunhado algo parecido na mesa do júri. Alguns membros se entreolharam com expressões que variavam da curiosidade ao óbvio desconforto. Dorothy Johnson, 72 anos, foi acusada de apropriação indébita de fundos do programa habitacional do bairro Bedford-Stuyvesant. O valor era considerável $1.750, que simplesmente desapareceu dos cofres da organização comunitária que ela administrou por 15 anos. Jovem, você deveria estar na escola, disse o juiz com um meio sorriso forçado, tentando ser gentil naquela situação incomum. Eu sei, senhor, mas minha avó tem problemas cardíacos e não consegue ficar chateada. O advogado dela desistiu do caso ontem porque descobriu que não ia receber, respondeu Marcos, sua voz ecoando uma maturidade perturbadora para sua idade. Um murmúrio se espalhou pela sala. David Richardson, o promotor encarregado do caso, revirou os olhos em óbvia irritação. Ele era um homem elegante na casa dos 50 anos, conhecido por sua taxa de condenação de 95% em casos envolvendo fraude financeira. Meritíssimo, isso é uma completa irregularidade. Uma criança não pode representar ninguém no tribunal. Richardson protestou ajustando sua gravata cara com desdém mal disfarçado. Não quero representar ninguém, senhor, respondeu Marcos, voltando-se para o promotor com impressionante polidez. Só quero dizer a verdade. Minha avó me ensinou que a verdade sempre vence, mesmo quando parece impossível. O juiz Carter inclinou-se para a frente, intrigado, pois havia algo na determinação do menino que o tocou profundamente, mas também uma consciência desconfortável de que todos os olhos na sala estavam observando uma criança negra tentando para navegar em um sistema que historicamente não favorecia pessoas como ele. Muito bem. Marcos, você tem 5 minutos para falar, mas apenas como testemunha o juiz decidiu, ignorando o protesto silencioso de Richardson. Marcos respirou fundo e abriu sua pasta. Os papéis estavam organizados com uma precisão que chamou a atenção de todos os presentes. Eram recortes de jornais, fotocópias de documentos oficiais e até desenhos feitos pelo próprio menino para ilustrar pontos importantes. Meritíssimo, eu moro com minha avó desde que meus pais morreram em um acidente há 2 anos. Ela sempre foi a administradora do programa habitacional e eu sempre a ajudei a verificar as contas todos os domingos à noite na mesa da cozinha. Richardson se preparou para objetar novamente, mas algo no olhar determinado do menino o fez hesitar. Era como se essa criança soubesse exatamente o que estava fazendo todos os domingos. A vovó Dorothy espalhava todos os papéis na mesa e me deixava separar os recibos por cor azul para despesas, amarelo para receitas. Era o nosso momento especial. Juntos, Marcos continuou, sua voz começando a tremer ligeiramente, mas ele rapidamente recuperou a compostura enquanto todos no tribunal observavam com uma mistura de condescendência e curiosidade. Marcos manteve uma postura que sugeria algo muito mais profundo do que uma simples tentativa desesperada de ajudar sua avó. Seus olhos revelaram uma serenidade que só existe naqueles que enfrentaram tempestades muito piores e aprenderam que a verdadeira força não grita, ela age. Se esta história de injustiça e determinação tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como um menino de 8 anos transformou um tribunal cheio de preconceito no palco para a justiça mais inesperada que o Brooklyn já viu. Richardson não conseguia esconder seu desprezo por ele. A cena era uma perda patética de tempo. Uma criança negra tentando salvar uma velha corrupta com um teatro emocional barato em setembro, 3 semanas antes do dinheiro desaparecer. A avó Dorothy percebeu que alguém estava mexendo em sua casa. Conta do programa sem autorização. Marcos continuou mostrando um caderno escolar simples. Ela escreveu tudo aqui embaixo. O promotor levantou-se abruptamente. Meritíssimo, isso é ridículo. Estamos perdendo tempo com as fantasias de uma criança que claramente foi treinada pela própria ré. Sr. Richardson, o senhor pode falar mais tarde, se desejar. Marcos respondeu com uma polidez que surpreendeu alguns dos jurados.
Minha avó sempre me ensinou a deixar as pessoas terminarem de falar. A verdade era mais complexa do que qualquer pessoa na sala imaginava. Dorothy Johnson havia dedicado 15 anos de sua vida ao programa habitacional que ajudava famílias de baixa renda a encontrar moradia decente no Brooklyn. Ela trabalhava sem remuneração, movida apenas pela convicção de que toda criança merecia um lar seguro, 2 anos antes, quando Marcos perdeu os pais em um acidente de carro. Dorothy não hesitou em tomar a custódia do neto. O menino chegou traumatizado, culpando-se pela morte dos pais. Eles estavam voltando de sua apresentação escolar quando foram atropelados por um motorista bêbado por meses. Marcos se recusou a falar. Dorothy passou noites inteiras sentada ao lado da cama dele, lendo em voz alta processos judiciais e documentos legais que ela trazia para a casa do trabalho voluntário, ajudando vizinhos com questões burocráticas. Meu netinho, ela dizia, conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de nós. Quando você sabe como o mundo funciona, você nunca mais se sentirá pequeno na frente de ninguém. Marcos se interessou pelos jornais, fazendo perguntas sobre termos e procedimentos legais. Dorothy descobriu que o menino tinha uma memória impressionante e uma habilidade natural para entender a lógica jurídica que surpreendeu até mesmo o advogado. Ela conhecia Meritíssimo. Posso lhe mostrar o que nós encontramos? Marcos perguntou, voltando ao presente. Richardson bufou alto o suficiente para que todos ouvissem Sua Excelência. Isso é um circo. Que credibilidade pode uma criança tem em questões financeiras complexas muito mais do que você pensa? Respondeu Marcos olhando diretamente para o promotor, especialmente quando aquela criança aprendeu a ler documentos legais aos 6 anos de idade, porque era a única maneira de se conectar com a avó depois de perder os pais. Um silêncio constrangedor encheu a sala. Até Richardson pareceu momentaneamente surpreso com a resposta madura e a revelação pessoal. Marcos se aproximou do banco do juiz com uma confiança que contrastava dramaticamente com sua idade. Em 12 de setembro, $2.500 foram sacados da conta para reparos emergenciais no telhado do centro comunitário. Mas minha avó me levou lá no dia seguinte e o telhado estava perfeito. Ele mostrou uma foto tirada com um celular antigo. Esta foto foi tirada em 13 de setembro. Como você pode ver, não há sinais de reparos recentes. Richardson se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Ele havia construído todo o seu caso com base na responsabilidade técnica de Dorothy como administradora, mas ele não havia investigado cada transação individual minuciosamente. Em 18 de setembro, Marcos continuou, outros 1.800 para equipamentos de segurança. Mas nunca houve nenhum equipamento novo no centro. E em 25 de setembro, a SAC, que mais nos chamou a atenção, $3.200 para consultoria jurídica externa. Marcos fez uma pausa dramática. Seus olhos varreram a sala, mas a vovó Dorothy nunca contratou nenhum advogado externo. Ela sempre cuidou das questões jurídicas sozinha, com a ajuda de amigos advogados que trabalhavam pro bono. As pessoas no júri começaram a se inclinar para a frente, prestando mais atenção ao que havia começado como curiosidade, estava se transformando em algo muito mais sério. Dr. Richardson, Marcos disse, virando-se para o promotor. Você verificou se essas empresas que receberam os pagamentos realmente existem? Richardson hesitou. Era uma pergunta simples, mas ele não havia feito essa verificação básica. A investigação se concentrou na responsabilidade do administrador. Ele respondeu defensivamente. Eu vejo, Marcos disse com uma maturidade que era perturbadora. Então você presumiu que a vovó Dorothy era culpada sem investigar quem realmente roubou o dinheiro. Cada nova pergunta de Marcos revelava lacunas gritantes na investigação de Richardson. O promotor estava começando a perceber que havia subestimado completamente a situação, construindo um caso superficial baseado em preconceitos sobre uma idosa mulher negra administrando fundos públicos. Mas o que Richardson não sabia era que cada pergunta estratégica que Marcos fazia não era resultado de sorte ou intuição infantil. Por meses, o menino havia estudado meticulosamente cada aspecto do caso com uma determinação alimentada não apenas por seu amor pela avó, mas pela certeza absoluta de que o sistema tentaria destruir mais uma família negra inocente. Cada nova revelação apenas fortalecia algo dentro de Marcos que seus opressores não conseguiam ver. Uma força silenciosa alimentada pela própria injustiça que buscavam impor, como se cada ato de desprezo estivesse escrevendo sua própria sentença de derrota, e houvesse algo estranho nisso. Essas transações? Marcos continuou puxando outro envelope da pasta.
Todas elas foram assinadas pela vovó Dorothy, mas ela nunca assinou nenhuma delas. Marcos mostrou várias folhas comparando assinaturas que aprendi sobre análise de caligrafia na biblioteca pública. Até uma criança como eu consegue ver que são diferentes. Olha, a assinatura verdadeira da vovó tem traços mais suaves e estes são feitos com muita pressão. Richardson revirou os olhos dramaticamente. Agora vamos aceitar a análise de caligrafia feita por uma criança. Isso é absolutamente ridículo. Dr. Richardson. Marcos respondeu com impressionante polidez. Você tem alguma análise profissional de caligrafia para provar que essas assinaturas são genuínas? O promotor hesitou. Esta era outra verificação básica. Ele não tinha feito a investigação focada nos aspectos mais relevantes do caso. Eu vejo. Marcos disse. Então você não tem provas de que a vovó Dorothy realmente assinou esses documentos. Enquanto Richardson lutava para formular uma resposta, Marcos continuou com uma confiança que deixou todos atordoados. Nos últimos 2 meses, desde que ele soube das acusações, o garoto transformava suas noites em sessões intensivas de estudo. A verdade era que Marcos não estava fazendo isso sozinho. A senhora Patricia Williams, bibliotecária aposentada e ex-paralela, havia se tornado sua mentora secreta. Patrícia havia trabalhado por 30 anos em escritórios de advocacia e imediatamente reconheceu o potencial do garoto quando ele apareceu na biblioteca pedindo livros sobre procedimentos legais. Marcos Patrícia havia dito 2 semanas antes: "Você tem uma mente jurídica excepcional, mas precisamos ser estratégicos. No tribunal eles vão tentar desqualificá-lo porque você é uma criança, você precisa estar 3 passos à frente deles." Juntos eles desenvolveram uma apresentação meticulosa. Patrícia ensinou Marcos sobre a ordem das evidências, como fazer perguntas que exponham falhas na investigação e, mais importante, como manter a calma diante de oponentes condescendentes. Mas a descoberta mais importante está aqui. Marcos disse, puxando um documento oficial: "Este é um relatório do banco mostrando que no dia em que o dinheiro desapareceu, alguém ligou para a conta às 14h30. A ligação durou 15 minutos. Marcos mostrou outro pedaço de papel e este é o prontuário médico do Hospital Metodista do Brooklyn, provando que naquele exato momento a vovó Dorothy estava comigo na sala de emergência. Eu estava tendo uma crise de asma e ela esteve lá das 13 às 17 horas. Um murmúrio percorreu a sala. Foi a primeira evidência concreta e irrefutável de que Dorothy não poderia ter feito a transação." Richardson se levantou nervosamente. "Meritíssimo, estes documentos não foram apresentados durante a fase de descoberta." O Dr. Richardson respondeu. "Marcos apresentou alguma evidência provando que a vovó Dorothy estava presente quando o dinheiro foi roubado?" Outro silêncio constrangedor. Richardson construiu todo o seu caso com base na responsabilidade técnica de Dorothy, sem nunca verificar se ela estava fisicamente presente no momento do crime. Além disso, Marcos continuou: "Você checou as câmeras de segurança do prédio onde fica o escritório do programa habitacional?" Richardson estava começando a suar. "As câmeras não estavam funcionando naquele dia." "Interessante", disse Marcos com uma inocência calculada, "porque liguei para a empresa de segurança na semana passada e eles me disseram que as câmeras estavam funcionando perfeitamente. Eles até se ofereceram para me dar as gravações de graça para ajudar." Vovó Dorothy. A sala explodiu em murmúrios. Richardson percebeu que estava sendo sistematicamente desmantelado por uma criança de 8 anos que havia feito um trabalho investigativo básico que ele havia negligenciado. "Como você conseguiu essa informação?" Richardson perguntou, sua voz revelando uma mistura de raiva e desespero. "É simples", respondeu Marcos. "Quando você ama alguém, você faz o que for preciso para protegê-lo. Passei os últimos 2 meses estudando este caso todos os dias. Depois da escola, Dorothy, que havia permanecido em silêncio até então, começou a chorar baixinho. Seu neto de 8 anos estava lutando por ela com uma determinação e inteligência que ela nunca havia imaginado. Possível." O juiz Carter se inclinou para a frente. Claro que impressionou Marcos. "Como você aprendeu?" "Para organizar evidências como essa, a senhora Patrícia, da biblioteca, me ajudou. Ela trabalhou em escritórios de advocacia por 30 anos e disse que todos merecem uma defesa justa, mesmo quando não podem pagar por uma." Richardson percebeu que havia subestimado completamente a situação. Isso não era apenas uma criança desesperada tentando salvar sua avó, era uma dupla estratégica que havia investigado o caso mais a fundo do que sua própria equipe.
Mas eu tenho uma última evidência, disse Marcos com a voz ficando mais séria. A mais importante de todas, ele tirou um envelope lacrado de sua pasta. Dentro deste envelope está a prova de quem realmente roubou o dinheiro do programa habitacional. A vovó Dorothy e eu descobrimos a verdade, mas queríamos dar ao verdadeiro culpado a chance de confessar primeiro. Marcos olhou diretamente para o médico Richardson. Você gostaria de retirar as acusações contra a vovó Dorothy antes que eu abra este envelope? Richardson hesitou. Ele havia construído sua carreira com base na convicção de que ele sempre estava certo, mas agora ele enfrentou a possibilidade de ter acusado uma mulher inocente com base em preconceito e investigação negligente por um momento. Enquanto Marcos segurava o envelope lacrado em suas pequenas mãos, todos no tribunal sentiram que estavam prestes a testemunhar algo extraordinário, mas qualquer um que observasse atentamente podia ver que não era o nervosismo que fazia as mãos do menino tremerem levemente, era o poder contido de alguém que estava prestes a reescrever não apenas sua própria história, mas a de todos na sala. Richardson hesitou, o suor começando a formar gotas em sua testa. Eu não posso retirar as acusações com base em chantagem de uma criança. Marcos calmamente abriu o envelope e removeu uma gravação digital. Dr. Richardson, você se lembra dessa conversa telefônica de 15 de setembro? Ele apertou o play, a voz inconfundível de Richardson ecoou pela sala. Tony, preciso que você acelere este caso com a velha, na assistência social. Não importa se ela é culpada ou não. Minha taxa de condenação não pode cair antes do procurador-geral. E um silêncio ensurdecedor caiu sobre o tribunal. A voz de outro homem respondeu na gravação. Rick, você tem certeza? E se eles descobrirem que não investigamos direito? Quem vai descobrir? Que é uma pobre e velha negra contra mim? O júri já decidiu antes mesmo de eles entrarem na sala. Os rostos do júri se contorceram em expressões de choque e repulsa. Richardson empalideceu ao perceber que sua carreira tinha acabado de ser destruída publicamente. Isso é inadmissível! Richardson gritou, levantando-se abruptamente. Essa gravação foi obtida ilegalmente. Na verdade, Marcos disse com uma calma impressionante, foi obtida legalmente. A senhora Patrícia me ensinou sobre as leis de gravação. Esta conversa ocorreu no telefone do escritório público, que tem avisos claros sobre gravação para fins de transparência. O juiz Carter estava visivelmente abalado em suas 3 décadas no tribunal. Ele nunca havia testemunhado tamanha exposição de má conduta processual. Marcos continuou. Doutor Richardson, o senhor também se lembra desta mensagem que enviou ao Tony 3 dias depois? Ele mostrou uma cópia impressa do texto. A investigação precisa se concentrar exclusivamente na responsabilidade do administrador. Não quero detetives perdendo tempo verificando empresas ou assinaturas. Caso encerrado em, no máximo, 2 semanas. Murmúrios indignados percorreram o tribunal. Os jurados se entreolharam com expressões de desgosto. A conduta de Richardson não foi apenas negligente, foi deliberadamente corrupta, mas a mais importante evidência, disse Marcos, está neste documento. Ele mostrou um extrato bancário. Esta é a conta pessoal do Dr. Richardson. Extrato de 2 de outubro, 3 dias após a vovó Dorothy ser acusada de ter recebido um depósito de $25.000 de uma empresa de fachada. Richardson tentou falar, mas sua voz saiu como um sussurro desesperado de que aquela era a mesma empresa que recebeu alguns dos pagamentos fraudulentos do programa habitacional. Marcos acrescentou. Você não estava apenas negligenciando o médico investigador, você estava protegendo seus cúmplices. O tribunal explodiu em murmúrios. Richardson havia caído em sua própria armadilha. Não só acusou uma mulher inocente, como também estava diretamente envolvido no esquema de corrupção. A senhora Patrícia me ensinou algo importante, disse Marcos olhando diretamente para Richardson. Ela disse que pessoas como você sempre cometem o mesmo erro que você pensa. Você pode pisar naqueles que considera mais fracos sem consequências. Dorothy, que havia permanecido em silêncio durante toda a apresentação, levantou-se lentamente. Dr. Richardson, por 15 anos, dediquei minha vida para ajudar famílias a encontrar moradias decentes. Você tentou destruir isso por dinheiro e ambição política. Richardson abaixou a cabeça, destruindo completamente sua reputação. Sua carreira e futuro político foram obliterados por uma criança de 8 anos que ele havia subestimado completamente. Marcos, disse o juiz Carter com a voz trêmula de emoção, em meus 30 anos no tribunal, nunca vi uma apresentação de provas tão completa quanto a sua. Obrigado, meritíssimo, mas eu só queria limpar o nome da vovó Dorothy e garantir que a verdadeira justiça fosse feita. O juiz voltou-se para o promotor. Sr. Richardson,
Além das acusações contra Dorothy Johnson serem imediatamente extintas, ordeno que este caso seja encaminhado para investigação de má conduta e corrupção do Ministério Público. Richardson tentou se levantar para protestar, mas cambaleou. Sua arrogância havia se transformado em puro pânico quando percebeu que não só perderia o caso, como enfrentaria uma investigação criminal. Meritíssimo, Marcos disse: "Quero que todos saibam que eu não fiz isso por vingança, fiz isso por amor à vovó Dorothy, e porque toda criança merece ver que a justiça é possível, mesmo quando parece impossível." O tribunal irrompeu em aplausos espontâneos. Vários jurados tinham lágrimas nos olhos, não apenas pela inocência comprovada de Dorothy, mas pela poderosa demonstração de que inteligência e determinação podem superar o privilégio e a corrupção. Os aplausos ecoaram pelo tribunal e Richardson foi escoltado para fora por seguranças. Uma pergunta permaneceu: será que esse menino de 8 anos plantou sementes de mudança que cresceriam muito além daquelas 4 paredes, transformando não apenas sua vida, mas inspirando uma geração inteira a acreditar que idade, cor ou origem nunca definem o tamanho dos sonhos que podemos realizar? 6 meses após o julgamento que mudou Brooklyn, Marcos estava sentado na primeira fila da faculdade de Direito da cidade, não como aluno, mas como palestrante convidado. Aos 9 anos, ele se tornou o estudo de caso de processo civil mais famoso dos últimos 10 anos, Justiça Verdadeira. Marcos disse a uma plateia de 300 futuros advogados que não acontece quando você derrota alguém, acontece quando você protege aqueles que você ama e ensina outros a fazer o mesmo. Na primeira fila, Dorothy sorriu orgulhosamente. Sua saúde havia melhorado drasticamente desde que o estresse das acusações terminou. O programa habitacional agora, sob uma nova gestão transparente, havia recebido doações recordes de pessoas inspiradas pela história de integridade da família Johnson Richardson. Por outro lado, enfrentou uma realidade muito diferente após um ataque federal. Investigação. Ele havia sido condenado por corrupção, má conduta e fraude. Ele perdeu sua licença para exercer a advocacia, enfrentou 2 anos de prisão e agora trabalhava como corretor de seguros em uma pequena cidade onde ninguém sabia de seu passado vergonhoso. Perguntem-me se sinto pena do doutor Richardson. Marcos continuou durante a palestra. Sinto pena dele, sinto pena de alguém que tinha tanto privilégio e decidiu usá-lo para machucar pessoas inocentes. A senhora Patrícia, agora oficialmente mentora de Marcos por meio de um programa universitário, estava na plateia. Juntos eles criaram um projeto que ensinava crianças de comunidades carentes sobre seus direitos legais básicos. O projeto Marcos estava operando em 25 escolas públicas do Brooklyn, ensinando centenas de crianças que elas tinham voz e poder. Marcos nos ensinou algo fundamental, disse o reitor da faculdade durante a apresentação. Conhecimento sem caráter é perigoso, mas caráter com conhecimento pode mudar o mundo. A vida de Marcos havia sido completamente transformada em 3 grandes escritórios de advocacia. Já haviam oferecido a ele bolsas integrais para quando ele chegasse à idade universitária. A mídia nacional cobriu sua história, mas Dorothy sempre protegeu seu neto dos holofotes excessivos, garantindo que ele permanecesse uma criança normal. O caso inspirou mudanças legislativas significativas. Um projeto de lei, conhecido como Lei Marcos, foi aprovado no estado de Nova York, exigindo que os promotores apresentassem provas concretas da presença física do réu no momento do crime em casos de grande roubo. Outros estados começaram a considerar legislação semelhante. No final da palestra, uma aluna levantou a mão. "Marcos, você vai ser advogado quando crescer?" "Eu não sei ainda", ele respondeu com a mesma honestidade que sempre demonstrou, "mas eu sei que quero continuar ajudando as pessoas a entender que elas têm mais poder do que imaginam." Dorothy, agora reconhecida como cidadã do ano do Brooklyn, usou sua nova plataforma para defender reformas no sistema de bem-estar social. Ela havia sido convidada para participar de um conselho municipal que supervisionava programas sociais garantindo transparência e eficiência. "Meu neto me ensinou que nossa idade não define nossa sabedoria", disse ela em entrevistas na televisão nacional, "e nossa cor não define nossa capacidade. Às vezes a justiça precisa ser lembrada de seus próprios princípios." Richardson tentou várias vezes contatar Dorothy para se desculpar pessoalmente, até mesmo enviando cartas da prisão. Ela recusou todo contato, mas não por despeito, ela simplesmente havia seguido em frente para coisas maiores e mais importantes.
Algumas feridas, ela disse a Marcos durante uma conversa. Não precisamos de perdão para seguir em frente, eles precisam de justiça e nós temos justiça. No tribunal onde tudo aconteceu, o juiz Carter emoldurou a foto do dia do julgamento e a manteve em sua mesa como um lembrete de que a verdadeira justiça pode vir dos lugares mais inesperados. Ele tornou-se mais rigoroso em sua revisão das provas apresentadas pelos promotores, sempre citando o caso Johnson como exemplo de devido processo legal. Marcos permaneceu uma criança normal, jogando basquete na escola, assistindo desenhos animados aos domingos e fazendo travessuras típicas de qualquer criança de 9 anos, mas carregava consigo uma sabedoria sobre justiça e determinação que impressionou adultos em todo o país. A comunidade Bedford Stuyvesant havia sido transformada. O programa habitacional agora servia como modelo nacional e Dorothy foi convidada para consultoria em outras cidades. Marcos frequentemente a acompanhava, sempre carregando sua pasta organizada, agora famosa entre advogados e estudantes de direito. Durante uma dessas viagens, um repórter perguntou a Marcos qual foi sua maior lição do caso. Aprendi que quando você está certo e não desiste do o sistema pode ser justo, mas você precisa estar preparado para provar que está certo. A senhora Patrícia observou Marcos responder às perguntas com maturidade e comentou mais tarde: Este menino não apenas salvou a avó, como restaurou minha fé de que a próxima geração pode consertar o que a nossa geração quebrou. A história estabeleceu um precedente que outros casos seguiram. Advogados começaram a citar o precedente de Johnson em casos envolvendo má conduta processual e faculdade de direito incluíram o caso em seus currículos de ética profissional. A diferença entre ser uma vítima e ser um vencedor. Marcos sempre dizia quando perguntado sobre seu segredo não é o que acontece com você, mas o que você decide fazer em seguida. A vovó Dorothy me ensinou que conhecimento é poder, mas amor é coragem. Richardson tentou destruir uma família inocente, mas acabou destruindo apenas a si mesmo, enquanto Marcos e Dorothy emergiram mais fortes, inspirando uma geração inteira de crianças a acreditar que suas vozes importam. A história da família Johnson provou que a idade não define habilidade, a cor não limita o potencial e que quando o amor encontra o conhecimento, milagres podem acontecer mesmo nos lugares mais improváveis. Marcos plantou sementes de mudança que cresceriam muito além daquele tribunal, transformando não apenas sua vida, mas inspirando uma geração inteira a acreditar que a justiça é possível se esta história de justiça e superação de adversidades tocou seu coração. Inscreva-se no canal para descobrir mais histórias reais que provam que a melhor vingança não é destruir aqueles que te machucaram, mas construir algo tão grandioso que eles jamais imaginariam. Você já teve que lutar por alguém que ama contra um sistema que parecia impossível de derrotar? Deixe sua própria história de determinação nos comentários porque, como Marcos nos ensinou, cada criança e cada adulto tem mais poder do que percebe quando decide que vale a pena lutar pela justiça. Às vezes, a verdadeira revolução não acontece com gritos ou violência, mas com um menino de 8 anos, uma pasta organizada e a crença inabalável de que a verdade e o amor sempre vencem.